amores, vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje é de gramática, certo? Pega o livro de vocês de gramática, abra na página 50, que o assunto que iremos abordar será o uso correto do GU e QU, ok? Com GU e palavras com QU. GU e QU são dígrafos quando a letra U não é pronunciada. Vamos ver o exemplo. Foguete, queijo. Eu não falei a letrinha U. GU e QU não são dígrafos quando o U é pronunciado, como água e aquarela. Eu falei. E hoje também iremos abordar sobre artigo. E o que é artigo? Artigo é a palavra que vem antes do substantivo, onde ela procura sempre combinar em gênero e número, certo? E a gente vai entender sobre isso. Por exemplo, eu tenho uma frase ó menino. Ó é o artigo, está no singular, e menino é o substantivo, que também está no singular e é masculino. Então teve aquela junção da combinação, certo? A gente vai entender também sobre um pouco sobre o uso do artigo. E o artigo quando é definido e indefinido. Preste atenção. O que é artigo? Artigo é a palavra que antecede o substantivo para indicar gênero e número. Exemplo, a aula. A é o artigo, aula, substantivo. O professor. O é o artigo, professor, o substantivo. Lápis. É o artigo, lápis, o substantivo. O artigo se divide em definido e indefinido. Artigos definidos são o, a, os e as. Artigos indefinidos são uma, uns e um. Na página 54, iremos abordar o uso correto do S e do SS, certo? Quando é que eu devo usar um S? Quando é que eu devo usar os dois S? E por que o S às vezes me dá uma impressão de estar usando apenas um? Será que são encontros consonantais? Será que são dígrafo? Enfim, fica ligadinho, preste atenção que a gente vai aprender sobre eles. Neste primeiro exemplo, podemos deduzir que a palavra é promessa, certo? Pois bem, quando eu tenho uma vogal antes e outra depois, e o som que eu busco é o som de S, então eu uso SS. Só para ter certeza, vogal você lembra o que é, né? Nosso alfabeto tem 5 vogais. Quais são elas? Isso mesmo, A, E, I, O, U. Então, retomando. Promessa tem vogal antes e depois, portanto, usamos SS. Em missão, note que temos uma vogal antes, outra depois. Quando eu pronuncio missão, eu tenho um som de S, são, então eu uso SS. Massa, vogal antes, vogal depois, eu uso SS. Vamos deduzir. Profissão, temos uma vogal antes, uma vogal depois, também uso SS. Professor é a mesma situação, vogal antes, vogal depois, então eu uso SS. E agora, que palavras vamos formar? Qual é o som de S que eu busco? Podemos deduzir que a palavra é abuso. Perceba que abuso não tem som de S, mas sim o som de Z. Muito bem. Quando a palavra é escrita com S, mas tem o som de Z, eu uso um S só, mesmo ela estando entre duas vogais. Olha mais um exemplo. Casa, Zá, som de Z, então é S. Bondoso, Zô, tem som de Z, então uso S. Poetisa, Zá, tem som de Z, então uso S. Coisa, Zá, tem som de Z, eu uso S. No início das palavras, nunca uso SS, sempre usarei S. Exemplos: sapo, sapato, serpente, sino, sorvete, sorte.
Entre consoante e vogal, eu uso S. Exemplos: concurso. Note, o S ali entre o E. Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer coisa estou aqui, é só mandar mensagem. E como atividade para vocês responderem, são as seguintes páginas: 51, 53, 54, 55 e 56, tá ok? Nos vemos na nossa sala virtual. Beijos e até a próxima!